Bueno, muchas gracias, Violante. Vamos a aplaudirlo, Violante. Ah, nada, não vai aplaudir Silencio. nada. Não vai aplaudir nada, não. Não, é Muchas muito. gracias, Violante, por la participación. Eh, Muy ilustrativo tu punto de vista. Me encantó probablemente la manera en que lees la novela. Por ejemplo, cuando interesante esto, ¿no? Vos que decías que no te dedicas a la literatura, sino a la biología. Bueno, por ahí has hecho los aportes desde la biología, ¿no? Cuando explicaste el tema de la cerámica y el plástico, ¿no? Pero también es interesante la manera de leer los textos literarios, porque, por ejemplo, has llamado la atención sobre un aspecto que a lo mejor a nosotros se nos pasa por alto, pero que tiene un alto impacto ahora en el contexto contemporáneo, cuando mencionaste, por ejemplo, el tema de la farda, de la farda du Marçal, ¿no? O sea, la vestimenta de guardia, porque es cierto, ¿no? Es decir, el poder, y ahí hiciste una reflexión muy linda, me gustó mucho sobre el tema de la manera en que el poder se disfraza, ¿no? Y eso es cierto, a mí me impactó esa lectura que haces a partir de una imagen, ¿no? Porque has tomado la imagen del desconocimiento que tiene el perro respecto de Marshall, porque reacciona así de manera violenta con él, y es porque él está vestido de esa forma. Y el estar vestido de esa forma muestra lo que es la visibilidad o no del poder, ¿no? Entonces vos haces una reflexión que a mí también me gustó, que antes, por ejemplo, el poder era Salazar, y estaba identificado, tenía nombre y apellido, era visible, y Lapide, ¿no? Era como también perfectamente identificable, ¿no? Se sabe de qué lado están. Y hoy por hoy el poder se disfraza, ¿no? El poder se disfraza, no se ve, y ese hecho de que no se ve empieza como a hacer de que empiece como a ocupar determinados espacios hasta coparlo todo, ¿no? No sé, me alucinó esa imagen, me quedé pensando mucho tiempo. Después también Mas el tema de, cuando retomas el tema del... Sí, vas, no sé si querías comentar algo. eu queria dizer a propósito disso, a propósito do Marçal, eu acho que há uma frase também, que, enfim, lembrei-me agora, muito, muito elucidativa disso. Quando, no princípio, ainda menos de metade do romance, o Marçal diz o seguinte: a mim, não sei se é bem isto, porque lembrei-me agora e, portanto, não sei se é rigorosamente isto, mas é qualquer coisa deste género. A mim, nem os cães me conhecem. Uhum. Portanto, isto é um pouco na sequência, no seguimento do que estavas a comentar relativamente à Uhum. forma como tudo isto aparece, ou nos aparece, não é? E é um bocado isto, aliás, eu acho que o Marçal começa a mudar com esta frase, Aham, claro. que há um reconhecimento, provavelmente inconsciente, mas há um reconhecimento que há uma pergunta que parece existir: o que é que acontece comigo que nem os cães me conhecem? E eu acho que aqui pode estar o começo enfim, da transformação que ele depois irá sofrer, não é? Mas pronto, era só uma. Linda la frase, Violante, me gustó también, porque claro, después que se pronuncia esa frase, que él lo hace con mucho dolor y mucha angustia, Marta con el padre, después en la intimidad, ¿no? Marta recupera la frase de Marcial, ¿no? Y me parece que, si bien, como vos decís, empieza la transformación de Marcial,
también se da como en Marta, en la esposa y en el suegro, o sea, en Cipriano, existe como la idea de que empiezan a verlo de manera diferente también, ¿no? Entonces está el tema de la mirada. Sí, sí, muy bien. No, bien. Ve que es una lectura, la lectura que haces, Violante, es transversal. Capaz que nosotros estamos como más contaminados con los análisis literarios, pero haces pensar y Mas haces pensar mucho, ¿eh? aí não me meto, não faço a mais pequena ideia do que vocês dizem. Peço desculpa, mas é um atestado de ignorância minha, mas realmente há vezes ouço-vos falar e fico a pensar o que é que eles estão a dizer. Mas pronto, é só isso. Bueno, no sé cómo, Silvia, cómo completamos. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta puntual a Violante antes de que continuemos con la programación. No, voy a Vos, hablar Violante, después que... solamente. Sí, toma la palabra. No, yo ya le avisé a Violante. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Yo ya cuando nos encontramos temprano con Violante le avisé que cuando ella quisiera retirarse podía hacerlo tranquilamente, que no había ningún inconveniente al respecto. No, iba a decir respecto a la charla de Violante que coincide con algo que estuve pensando estos días. Decía, cuántos puntos de vista que hemos ido abordando la caverna, no solamente en este ciclo, sino que ya hace unos años que venimos trabajando, y pensaba que debería haber también algún veterinario, algún adiestrador, alguien que se dedique a la etología, al comportamiento animal, para que pudiese trabajar en profundidad el punto de vista de encontrado o hallado de acuerdo al idioma en el que hablemos, porque todo lo hacemos, todas nuestras intervenciones son desde el amor que podemos llegar a tener por los animales o por las mascotas, y ese comportamiento y esa lectura que hacemos de ese comportamiento está teñido obviamente de este día a día en el que convivimos con nuestros perros, con nuestras perras. Eso era lo único que quería comentar. Y respecto a lo que dijiste también, Violante, sobre la ropa de Marcial y el comportamiento del perro, también me estaba acordando que cuando en la novela dicen que los problemas con las chabolas, cuando van las policías y todo lo demás, si no será, y esto siempre es en el plano de la suposición, por supuesto, si hallado, si encontrado, no habrá sido un perro que se había escapado de las chabolas y sabía cuál era la embestida de la policía hacia las chabolas. No sé si me entiende, Violante. Não sei. Não No, sei. no sabe. No, Claro. es en el plano de la suposición nada más lo que estoy diciendo. É verdade, não sabemos. Mas No. há uma coisa que eu sei. Nós temos uma cadela, há pouco tempo, tivemos uma durante 9 anos, morreu, e era uma cadela que nós acolhemos pequenina, que não teve nenhuma má experiência, que não foi agredida, não passou mal, mas não podia ver um polícia. Não podia ver um polícia.
ela via um polícia e começava. Porquê? Sexto sentido. Eu creio que tem a ver com o cheiro. E tem a ver com o cheiro pelo seguinte: e não podia ver alcoólicos, nem drogados. Porque tudo isto tem cheiros anormais. Vamos ver, a autoridade tem cheiro. Nós pensamos que não, mas a autoridade tem cheiro. O afeto tem cheiro. Porque nós desenvolvemos para reações de afeto um determinado conjunto de reações bioquímicas que têm cheiro, porque têm produtos bioquímicos. Sintetizam-se algumas hormonas que têm cheiro. A autoridade faz a mesma coisa. Se nenhum de vocês esteve preso, eu vou-vos dizer o seguinte: entrar numa cela com polícias tem um certo cheiro, porque eles estão imbuídos da autoridade. Eles têm as hormonas da agressividade todas empoladas, e isto cheira. E cheira ainda mais para um cão, cujo sentido mais apurado é realmente o olfato. Portanto, os cães muitas vezes têm este tipo de reação, não porque não tenham sido maltratados ou porque tenham sido agredidos, não. Às vezes basta o cheiro. Por exemplo, vocês seguramente já viram o que é que acontece quando uma pessoa com medo está ao pé de um cão. O cão ladra cada vez mais. Porquê? Porque há um conjunto de hormonas do medo cujo cheiro é agressivo para o cão. E o cão ladra. É só isto, mais nada. Portanto, eu imagino que o achado possa até nem ter tido uma má experiência do ponto de vista da relação com qualquer polícia ou com qualquer guarda. Mas é o próprio Marçal que tem autoridade, que impõe autoridade. E, portanto, o cão reage. Isto é o que eu acho. Está bien. Perfecto. Vamos a hacer una cosa por las dudas. Después Violante quiere retirarse. Una segunda, así que vamos Silvia. a cambiar un poquito la dinámica. Ahí Daniel Vamos me a levantó dejar. la mano, Silvia. Daniel, Sí, ya lo vi y eso quería decirles que vamos a aprovechar ahora a conversar con Violante, a hacerles preguntas, a un ida y vuelta con ella y después vamos a pasar a la segunda parte, ¿sí? vale. Daniel, activa tu micrófono, bienvenido como siempre. Te dejamos Olá. para conversar com Violante. Olá, boa noite a todos. Bem-vinda, Violante, obrigado por essa fala aqui nesse espaço virtual da cátedra. Eu acho mesmo que já mencionaste isso no início, mas não adentraste tanto. Eu não quero aqui causar o que a gente chama em estudos literários de biografismo, né, que é traçar uma relação de espelhamento entre a vida de Saramago e as obras ficcionais. Não é? Mas a questão é que não há, na minha leitura, na minha memória, uma obra literária que invista tanto na relação entre pai e filha, como em A Caverna. E queria saber, na sua leitura íntima, como que foi, como eu pergunto, mas achaste algo de familiar na tua experiência com teu pai? Nas relações representadas no livro entre Cipriano e Marta. É verdade. É verdade. É tão verdade que eu tive que ler A Caverna 2 vezes. Aliás, eu tive várias situações desse tipo. Mas realmente A Caverna é um espelho. Não rigoroso, mas é muito o espelho da relação com o meu pai. Tanto que
Eu cheguei a Lanzarote, ou quando cheguei a Lanzarote, depois de ter lido A Caverna, cheguei ao pé dele, com o livro na mão, e disse-lhe assim, qualquer coisa como isto. Tens noção que estamos aqui os dois. Meu pai estava sentado no sofá, ficou assim a olhar para mim, és capaz de ter razão. Ora, és capaz de ter razão para o meu pai significa, ok, acertaste. Ou pelo menos numa circunstância destas. E sim, é verdade. Eu não sei exatamente, eu não consigo. Ainda hoje não consigo fazer isso de uma forma racional ou consciente. É aqui nesta página que está aquela situação que nós vivemos e que aqui é retratada desta maneira. Não tem nada a ver com isto. Realmente não há aqui nada, eu não sei, é o tom, é a forma como o Cipriano fala com a Marta, é o reconhecimento do território efetivo. Porque eu confesso, esse território existia. Esse território era exclusivo. Eu sou filha única. Provavelmente isto facilitou a criação desse território, a estruturação desse território. Mas esse território existia. E para mim está patente aqui. É claro que eu vivi 23 anos com o meu pai. Meu pai só se separou da minha mãe depois de eu ter casado. Portanto, vivi sempre com ele. O espelho dessa vivência, de certa maneira, está no livro que eu fiz a propósito do centenário do nascimento dele. Porque aquilo que ficou foi, de facto, uma memória de um território onde eu aprendi, onde eu me zanguei, onde marcámos território os dois, porque a verdade também é esta. O meu pai pertencia a um partido político, eu pertencia a outro, que não eram propriamente bem vistos um pelo outro. Mas para mim sempre foi muito claro que se a gente tinha uma briga fora de casa, não podia chegar a casa e ser beijinhos e abraços. Era falso. As contradições da rua tinham que se verificar dentro de casa. Tudo isto para além do afeto, ou para além do território do afeto. Ou se calhar, por causa do território do afeto. Porque, eventualmente, se esse território fosse menos sólido, tanto fazia estar bem como estar mal. Mas aqui não. Aqui, o que valia, no fundo, eu acho que era talvez até por causa desse território, que era tão fechado, tão profundo, que não deixava, que não permitia enganos, mentiras, falsidades, e portanto tudo tinha que ser tratado com a certeza de cada um, digamos assim, a coerência de cada um. Agora, também, quando a gente, um dia ele telefona-me e diz vamos almoçar, e acabou. E acabou tudo. Portanto, mas é verdade, este livro é o livro desse território. De outra maneira, quer dizer, eu até acho que o meu pai não quis, sinceramente, que aquilo que ele quis tratar não era deste território. Mas a forma como o romance foi construído deu origem ao aparecimento desse território e à consolidação provavelmente inconsciente, acredito que absolutamente inconsciente, desse território, a sua expressão, digamos assim. Genial, gracias, Violante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere conversar un poquito? Aprovechemos esta oportunidad, nos queda un ratito para
para poder intercambiar opiniones con Violante. Así que les aliento a que hagan sus preguntas, abran sus micrófonos. Tan tímidos hoy. Hoy les agarró la timidez. Y no es fácil, ¿eh? Estamos hablando con la hija de un premio Nobel, una persona que... Não, calma. Vamos, O Prémio Nobel, não, Sílvia, calma. O Prémio Nobel foi em 1998 em Estocolmo e não foi para mim. Ponto. No. Ponto. Não, isto para mim é importante. É muito importante. Bueno, me interesa mucho esto que decís, Violante, porque ¿cuál es tu apreciación al respecto? ¿Cómo viviste y cómo vivís al día de hoy eso, justamente semejante peso, ¿no? Vamos ver. Eu vim viver para a Ilha da Madeira, nós viemos viver para a Ilha da Madeira em 1980. Em 1980, o meu pai estava longe de ganhar o Prémio Nobel, estava longe de ser o escritor reconhecido que foi, ou que veio a ser, mas já tinha nome. Saramago já era o Saramago. A Ilha da Madeira é uma coisa pequenina. Se vocês forem ao mapa, têm que olhar com atenção para ver, em frente a Marrocos, uma coisa pequenina, 2 ilhas pequeninas, onde toda a gente se conhece. Eu cheguei aqui, Violante Matos, por opção. Podia ter mantido o Violante Saramago Matos, mas cheguei aqui por opção, Violante Matos. Só os nossos amigos, e em particular os amigos do meu marido, é que sabiam de quem é que eu era filha. É porque, e assim, a talho de informação, é que há um pequeno pormenor. Eu sou filha de 2 pessoas pouco normais, pouco vulgares. Sou filha do meu pai, toda a gente sabe que é Prémio Nobel da Literatura de 1998, e sou filha de uma mulher chamada Hilda Reis, que foi Prémio Europeu das Artes e das Letras em 1995. Portanto, digamos que eu não consigo ser uma ilustre filha. Quer dizer, uma simples filha. Há sempre um pai e uma mãe cá atrás. O que não é mau, é muito bom, é razão de forte orgulho. Mas tem um problema, é que a gente nunca sabe se chega aonde chega pelo nome do pai ou da mãe, ou se chega aonde chega por nós. E, portanto, Saramago não é um nome fácil. Não é um nome vulgar, não é um nome comum. E por isso eu deixei o Saramago de lado. Coisa que o meu pai se zangou muito, o meu marido também não achou graça, mas eu tive que explicar-lhes que tivessem eles paciência, mas eu tinha que ser eu. Não havia outra forma. Para mim, não é a única forma de lidar com um problema quer dizer, um problema, isto não é problema, quer dizer, com uma realidade destas, atenção, não é a única forma, e não tenho nenhuma crítica a fazer a pessoas que assumem o nome do pai e da mãe, nenhuma crítica. Agora, comigo, isto não cola, eu não consigo. É claro que depois a vida acabou por me dar razão e mostrar até ao meu pai como eu tinha razão, porque um dia ele estava aqui na Madeira, encontramos uma senhora com quem eu nunca falei, a sério, porque era uma deputada do PSD com quem eu não me conseguia entender, é uma coisa daquelas
dá choque. E quando vê o meu pai, diz: conhece o José Saramago? Sim, conheço. E eu achei que era por boa educação, disse: fulano, minha senhora, meu pai, fulano. Ai, é filho do José Saramago. Ele diz que sim, eu acredito. Ai, Violante, tem que lá ir a casa lanchar. Eu não sei onde é que a senhora mora. Mas isto serviu para explicar ao meu pai, de uma forma muito simples, porque é que o Saramago tinha ficado em casa. Portanto, o peso do Nobel, entretanto, desapareceu. É claro que desapareceu. Mas desapareceu naquilo que me fazia mal, entre aspas, entre comilhas. Porque não é fazer mal, mas eu não, pela minha maneira de ser, eu não posso estar todos os dias a ser confrontada com o facto de ser filha de um Prémio Nobel da Literatura e de um Prémio Europeu das Artes e das Letras. Não. Eu posso ser confrontada com as coisas que eu penso, com o caminho que eu escolhi, com aquilo que fiz de bom e com o que fiz de mal. Não por causa do pai ou da mãe. E, portanto, nesse aspecto, o Nobel hoje já não tem essa carga. Agora, quando ele veio, foi assim foi um deslumbramento, claro que foi. Ay, qué hermosa explicación, cuánto amor en esa explicación, Violante, te agradezco muchísimo. Le doy la palabra a Analía Bonifay, que quiere intercambiar unas palabritas con vos. Bueno, buenas tardes para nosotros, buenas noches para Violante. Primero, por supuesto, agradecerle la generosidad de su presencia. Algo de lo que iba a preguntar, ya lo explicó recién, pero bueno, ahora que ya tengo la respuesta, no me queda otra que expresar mi admiración, porque justamente mi pregunta iba a esa condición de hija de una celebridad y del trabajo que tuvo que desarrollar como persona para vivir con ese legado, porque esa es la palabra. Todos quienes amamos a Saramago, académicos, no académicos, lectores, yo creo que, como bien dijo Miguel al inicio, es una cátedra para lectores. Si bien a algunos nos gusta bucear, meternos en la obra e investigarla y demás, estudiarla, quien no es un lector activo no puede entender y no puede amar a Saramago, porque justamente la invitación de Saramago es a mirar al mundo, y una obra que siempre está vigente, que es tan humana, que es tan profunda, que es tan universal, es un legado bendito para cualquier lector que quiere asomarse a esas páginas cada vez que lo necesita, porque está desasosegado, porque el mundo es hostil, porque nos pesa. Leerlo nos reconforta. Así que yo quiero agradecer su presencia, decirle que la admiro a usted, además de ser hija de Saramago, de estar acá, continuando ese legado desde un punto de vista muy individual, muy personal, muy amoroso, y como una persona que yo la sigo en las redes y veo que es comprometida, que se involucra en la política, en tratar de construir un mundo mejor para su familia, para su país, para el mundo. Y bueno, qué mejor ejemplo del legado que ese. Así que mi gratitud y mi cariño, muchas gracias. Y bueno, agradezco un montón y estoy muy contenta de presenciar este momento con todos ustedes, que además los quiero mucho, los demás. Un beso a todos. Me tengo. Muchas gracias. Gracias, Ani. Obviamente compartimos tus apreciaciones y también te queremos mucho.
Le cedo la palabra ahora a Graciela Castañeda, que levantó la mano. Hola, Gra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenas tardes a todos. Hola, Violante. Violante, Hola. ¿cómo estás? Yo vuelvo a la obra, vuelvo a tus palabras sobre la caverna. Y agradecida por ese rescate de la obra y la actualización, ¿sí? A esta mirada y, como decís vos, estos 25 años. Tomando las palabras también de Analía, que hablaba del desasosiego, estamos justamente transitando estos días del desasosiego, ¿no? Con la Fundación José Saramago, y justamente a mí este año se me había ocurrido, digo, voy a buscar palabras de José Saramago desde los cuadernos de Lanzarote, y lo primero que tomé ahora fue, José Saramago dijo hace 30 años, como actualizando su decir y su palabra. Y vos hiciste exactamente eso hoy con la obra, ¿no es cierto? Y con cosas que realmente, como vos decías, hablabas de Brasil, hablabas de Gaza, hablabas de Argentina, y realmente con cosas que nos tocan muy de cerca. No solamente como habitantes de un país, sino como habitantes de este mundo convulsionado. Y presentaste todas esas facetas que tienen que ver la producción, el poner el trabajo de los artesanos, del trabajo de la gente con las manos, al lado del trabajo en serie. Esto de poner un poder uniformado. Y sí, es como también decía Analía, ese estar en este mundo y darnos cuenta, somos lectores de Saramago desde hace muchos años, seguimos su obra y su escritura, y al conocerte a vos, al saber de vos, sabemos también tu compromiso político y tu compromiso más que nada humano, ¿no es cierto? Es decir, este compromiso de ser humano, de estar al lado del otro como humanidad. No quizás dentro del sistema, pero también sabiendo que este sistema, esto que estamos viviendo, esta ultraderecha que nos está así apabullando o ahogando un poco a veces, pero también nos hace ver que somos muchos los que estamos fuera. Y por ahí tu palabra aquí en este momento, yo creo que es simplemente para decirte gracias por este regalo de este momento, Violante. Un gusto realmente verte como siempre y estar contigo. Gracias a todos por este momento, ¿no?, que estamos compartiendo. Gracias, Graciela. Jime, te doy la palabra un segundito porque ya estamos en horario de ir cerrando esta parte, así que te escuchamos, amiga. Uma só pergunta, Violante. Bom, obrigada por estar aqui com a gente. E uma pergunta, Violante. Você, de certa forma, continua sendo a voz de Saramago. Seus filhos também serão que vão continuar sendo a voz dele? Sim. De forma diferente, mas sim. A Ana é responsável pela delegação da Azinhaga da Fundação, tem feito um extraordinário trabalho. Não fica bem uma mãe elogiar muito os filhos, porque a gente diz logo, é a mãe a falar.
Mas a verdade é que a Ana tem feito um extraordinário trabalho. O Tiago é diferente, é um homem de 40 e tal anos, completamente diferente da irmã, de uma integridade impressionante, de uma ética que irrita, tão séria, de tão responsável, irrita, entre aspas, claro, de tão acertado que é, mas ao Tiago eu podia, ou do Tiago, eu podia dizer que é o homem que planta árvores. A Ana trabalha a cultura, sobretudo. O Tiago planta árvores. Está ótimo. Como legando, porque ele tem ele é biólogo também, e tem esta noção de legado, de continuidade, civilidade. Ótimo. Eu queria ter a certeza de que a voz do Saramago não ia se apagar jamais. Obrigada. Gracias, Jimé, gracias, Violante. No vamos a despedirte, Violante. Vos podrás retirarte cuando quieras. Nosotros vamos a continuar con la segunda parte y no vamos a despedirte porque es hermoso seguir teniéndote con nosotros. Pero sí te damos nuestro agradecimiento por participar. Y si te quedas un ratito más y en algún momento querés decir algo, querés hablar, vos nos avisás o interrumpís y no hay problema, ¿sí? Silvia, muito obrigada. Eu, de facto, é tarde. Sí. Amanhã o dia começa cedo e eu já sou uma senhora idosa, portanto tenho que descansar qualquer coisa. Mas No hay problema. agradeço muito. Foi uma hora e meia muito, muito agradável, muito proveitosa. E acho que é uma coisa boa, acho que no fundo trata-se de uma troca de impressões, de uma troca de valores, de uma troca de experiências, de uma troca de sentimentos que ajudam a alimentar aquilo que eu acho que o meu pai foi. Não só um escritor, um bom escritor, um excelente escritor, mas um pensador, um homem comprometido, de uma ética que eu aprendi a respeitar, mesmo quando não concordava com ele, mas que aprendi a respeitar muito. E eu acho que encontros destes, conversas deste tipo, não obrigatoriamente comigo, evidentemente, mas alimentam este sentimento. E sim, como disse a Graciela Castanheda, vivemos num mundo em que tudo isto é cada vez mais preciso. Cada vez mais preciso. Muito obrigada e continuação de bom trabalho.